Estamos gravando segunda parte da nossa aula de hoje, dia 22 de outubro de 2021. Bem, pessoal, vamos continuar onde eu parei, na primeira parte. Depois dessa visão geral da filosofia da ciência no século XX, e não é a filosofia da ciência contemporânea, eu vou fazer falar um pouquinho de biologia, e a biologia nesse contexto todinho, certo? Não sei se vai dar tempo, eu ainda vou continuar a história da biologia, certo? Vamos lá, apresentar. Compartilhando a tela. Eu vou. Olha, baseado nesse livro aqui, a Filosofia da Biologia, o capítulo 3 fala justamente de leis e teorias em biologia. Do ponto de vista da biologia, o que são leis e o que são teorias? O autor é Pablo Lorenzano, ele é argentino. Está lembrando? É do capítulo 3 desse livro, que é a coordenação de Paula Brandes. Olha, de acordo com o Círculo de Viena dos anos 1920, Carnap, Hahn, Neuer, até o final dos anos 1950, tem trabalho de Carnap, que é dos anos 50, ele fez uma revisão em 1966 ainda. O que é uma teoria? É um sistema axiomático e com regras semânticas para sua interpretação. Então, temos um sistema axiomático junto com um sistema semântico para interpretar a teoria. Lembre-se que, como eu falei para vocês, é um sistema axiomático. E dentro desse sistema axiomático, o que são as leis científicas? São os axiomas das teorias. É o conceito clássico, ortodoxo, que está lá no positivismo lógico, de lei. Certo? Justamente são os axiomas. Então, uma lei científica ou lei natural, ela deveria ter forma universal, ou seja, ser válida em todo o universo. Bem coisa da astrofísica, né? Ou da mecânica quântica ondulatória, o que tem ali das leis, teria que ter esse alcance ilimitado por ser uma forma universal, não designa objetos particulares. Então, na formulação da lei, ela não pode ter objetos particulares. A terminologia tem que ser geral. Esse é o conceito ortodoxo. Só que, quase a diferença aqui que eu coloquei, leis naturais da natureza e lei científica da ciência. Do ponto de vista mais ortodoxo, as leis da ciência são leis da natureza. Não são formulações apenas da ciência. Então, a natureza das leis, ontológica ou epistemológica. Do ponto de vista mais ortodoxo, as leis são leis naturais, então as leis científicas são leis naturais, então elas têm um caráter ontológico. Está espelhando, retratando como é de fato a natureza. E se for epistemológico, é que a gente chamaria de lei científica.
Tem um autor que considera que as leis da ciência são coisas do conhecimento científico e nem tanto da natureza. Se tem dúvida, se bota em dúvida se são leis da natureza mesmo ou são leis formuladas pelo nosso conhecimento sobre a natureza. A diferença está por aí. Se a lei é da própria natureza ou são leis ou são formulações do nosso conhecimento sobre a natureza. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que isso aqui está muito especializado agora. Mas vamos lá, em biologia. Do ponto de vista mais ortodoxo, tá certo? Não haveria existência de leis em biologia, porque as leis da biologia, a biologia não teria leis mesmo, e sim física, a fisicoquímica, mecânica quântica ondulatória, e que fenômenos biológicos não passam de um fenômeno da natureza e ali é descrito em termos físicos e químicos. Pronto. Por quê? Porque, segundo esse autor, Smart, não existe universalidade. Que a biologia, no máximo, apresenta generalizações empíricas. Certo? O que é a universalidade? Por que eles consideram isso? Porque saberem considera que a questão da necessidade de fenômenos puramente biológicos são contingentes, produtos da evolução e não necessários. A argumentação deles vai no seguinte modo: a biologia da Terra, os seres vivos na Terra, apenas obedecem às leis que a física já descreve. E as leis da física são universais. Então, o fenômeno biológico da Terra nada garante que seja universal, que outros fenômenos biológicos em outros planetas sigam as mesmas coisas, vão seguir a lei da natureza, vão seguir a lei da física, mas não vão ter nada particular. Ou seja, a biologia daqui é uma coisa contingente, produto da evolução que houve aqui na Terra e pronto. Não são necessários para a natureza, enquanto que as leis, o que é chamado de lei pela física, são condições necessárias para o funcionamento do próprio universo. Então, a biologia não teria leis próprias, certo? E em defesa da existência de leis em biologia. Esse autor está na referência bibliográfica do autor desse capítulo. Bruce Manson, que faz críticas a Smart e a Biro. Para começo de história, eles defendem que existem leis biológicas, não empíricas ou a priori, como hereditariedade. Que hereditariedade não é simplesmente, não se obedece simplesmente, não são generalizações empíricas, pura e simplesmente, que seguem esquemas que não têm conteúdo empírico, têm capacidade explicativa e preditiva. Em outras palavras, são leis, no sentido científico, já que eles têm capacidade de explicar o fenômeno biológico, como a lei da hereditariedade, fazer previsões. E já estão fora de uma descrição puramente empírica, então pode ser considerada leis. Além do mais, eles criticam também aqueles autores, porque esses autores demonstram ter pouco conhecimento de biologia. Pouco conhecimento, que o conhecimento de biologia deles é muito superficial. E agora,
eu tinha falado de concepções axiológicas, a clássica de teoria, e tem uma outra que é a semântica. Então, para a concepção semântica, uma teoria é um conjunto de modelos científicos organizados de forma coerente aos fenômenos empíricos. De forma... Então, há uma diferença entre essa abordagem semântica e a abordagem sintática, que é a clássica, que considera teorias como conjunto de axiomas. Então, teorias são conjunto de modelos característicos. A identificação dos fenômenos, a representação adequada desses fenômenos. Então, desse ponto, sim, concepção semântica. Concepção estruturalista, a gente viu a concepção sintática, semântica e agora estruturalista, que também se encaixa em algumas explicações biológicas, certo? Eu não vou... Aqui tem um bocado de coisa aqui de teórica, não é para agora, mas na concepção estruturalista, no final das contas, o que seriam as leis? Olha, eu não falei para vocês que o estruturalismo considera as regras do funcionamento do fenômeno? Então, a regra seria a lei, que explica o funcionamento daquele fenômeno. E o conjunto de regras, a gente tem a teoria. Certo? A gente tem a teoria. Então, falando aqui, aplicações intencionais, isso aí não é para agora. Então, olha, do ponto de vista estruturalista, onde é que tem estruturalismo? Olha, o Yuval Harari é um grande crítico ao estruturalismo, naquele livro Homo Deus, especialmente no estruturalismo biológico. O primeiro livro que eu li dele foi o Homo Deus, que é o segundo, depois que eu li o primeiro. E ele vai fazendo uma crítica, não vai fazendo crítica, ele vai apontando como é que seria um provável futuro, para depois fazer a crítica, né? Mostrar, para depois mostrar para a gente que aquilo ali tem alguma coisa de errado. Porque ele vai desenhando um futuro distópico com base no certo conhecimento atual, mas faz parte desse conhecimento atual de uma abordagem estruturalista. E que, no final das contas, ele faz a pergunta: um ser vivo, a vida, é um algoritmo? No final das contas, para o estruturalismo seria. A questão é essa. Para o estruturalismo em biologia, seria que uma célula é Opa, está dando oscilação de energia aqui, viu, pessoal? Se eu sair do ar, porque eu posso ter no break, mas eu posso ter no break, no computador, mas eu vou cair, minha internet vai cair. Estou vendo se não caiu. Não caiu. É claro que não caiu. Eu apaguei logo para dar uma olhadinha aqui. Né? Aí qualquer coisa eu mando uma vez. Deu mais duas oscilações brabas. Olha, para o Yuval, que a crítica dele é o estruturalismo, etc. Existem autores atualmente, biólogos, que estão na busca de criar uma grande simulação computacional dos fenômenos vivos. Onde é que eu estou? É aqui, ler teoria. Uma grande simulação computacional dos organismos vivos e
Segundo eles, se isso for possível, nós vamos ter a simulação da própria vida. Uma palavra que vocês ouvem muito hoje em dia, que é algoritmo. No final das contas, do ponto de vista estruturalista, o algoritmo é uma regra. Os algoritmos é o conjunto de regras de funcionamento do sistema. Então, para eles, uma célula, como unidade básica do ser vivo, é o conjunto dessas regras. Se você conseguir ter o conhecimento de todas elas, de como funciona o metabolismo, como é que segue, tudinho, você pode simular em computador. Certo? Existe não vou entrar aqui em detalhes, mas então, do ponto de vista estruturalista, certo? Seria possível simular vida em computador. Seria possível simular até nossa cognição em computador. É só ter o conhecimento dessas regras. Eu acho que não. Nesse caso, eu não sou estruturalista, eu acho que não. Não dá para reduzir o fenômeno biológico ao conjunto de regras, ao algoritmo de funcionamento do sistema. Isso é uma abordagem reducionista em relação ao sistema, a sistemas. E quanto mais o sistema vivo, sistema são fenômenos complexos. Eu tô... Certo? Então, o grande problema das leis em biologia é de ter a prioricidade. O que é a prioricidade? O que eles chamam? De você ter um conjunto, um conhecimento que permita fazer previsões, que já tem como é que eu vou explicar para vocês? Porque o conhecimento a priori é o conhecimento racional como tipo matemático. Então, quando você já tem um conhecimento já elaborado, por exemplo, lei, falando ali agora da, da uma teoria dentro da física, teoria da gravitação universal de Einstein, você já tem uma elaboração a priori, já conseguiu formular e chegar a uma formulação a priori de como é que se comporta fenômenos naquele nível que aquela teoria explica. Então, esse é um dos caráteres, um dos caráteres das leis de acordo com eles, né? E que elas seriam necessárias. Então, até que ponto existe universalidade na biologia ou necessidade? A vida poderia ser diferente do que é? Ele colocou isso aí porque são coisas que são questões que ainda estão abertas, viu? De acordo com as leis da física, que são as leis universais, que se espera que o universo inteiro obedeça essas leis, tanto no nível micro, como da mecânica quântica ondulatória, quanto no macro, na teoria da relatividade. Certo? Considerando essas leis, seria possível ter princípios universais básicos para a existência de seres vivos? Ou a vida poderia ser totalmente diferente da atual? Então, da que tem na Terra, da que existe na Terra. Porque a que existe na Terra seguiu realmente a um processo histórico que eu acho que existem universalidades. Universalidade por quê? Porque há as próprias leis naturais, fenômenos, as forças da natureza, promovem restrições. Então, um ser vivo ele teria que se replicar, ele teria que manter a sua ordem, tem que trocar matéria e energia com. Então, tem que ter metabolismo,
tem que trocar matéria e energia com o ambiente dele, e para isso ele tem que ter uma certa organização a despeito da entropia. Para ser vivo, ele tem que ser organizado. Imagina uma célula. Então, as moléculas poderiam ser bem diferentes, mas desde que obedeçam, né, esse nível de organização necessário para a sua replicação, a sua multiplicação, já seria vivo. E para poder haver replicação, tem que ter uma molécula código. Tendo uma molécula código. E é capaz de haver vida, se houver vida em outros planetas, que é provável que haja, mas o universo é muito grande. Não, é lógico que a gente imagina assim, deve ser uma molécula totalmente diferente, mas ela deve ter características em comum com DNA, com RNA, com proteínas, membranas para delimitar, provavelmente em ambiente aquoso, já é uma restrição. Provavelmente em ambiente aquoso, que a água é abundante no universo. Então, imagina, a água é abundante. E água em estado líquido, teria que ter água no estado líquido para poder permitir tudo que um ser vivo. Então, muita coisa deveria ser. Então, olha, pessoal, se a gente está agora falando sobre universais, certo? Existe, sim, no estudo, a partir do estudo dos seres vivos, alguns conceitos que a gente imagina que também que sejam necessários à vida no próprio universo, obedecendo à lei da física e química, mas daí a dizer que não existe leis próprias da biologia. Olha, quando a gente tem um ser vivo, para a vida vão ser necessárias algumas coisas, né? Vão ser necessárias algumas coisas, replicação, etc. E isso já indica uma universalidade, pode ser com outras moléculas, certo? Aqui ele fala de, que eu não vou entrar aqui em vocês, para vocês, que é genética clássica de populações, se são lei ou não, é lei de Hardy-Weinberg. Isso vocês não devem ter visto, né? Falando, pergunta para vocês, então não vou falar sobre isso, que é genética de populações. Aliás, tem uma apresentação. Eu estou falando nisso agora por conta daquela discussão dos lógico-positivistas e o que a biologia tem a ver com isso, e para vocês verem que, de acordo com a filosofia da ciência, a gente pode ter tanto a abordagem sintática, que é a ortodoxa, a semântica e a estruturalista, de leis e teorias. Que aqui eu tenho a biologia no século XX, a continuação, certo? Justamente o que estava ocorrendo nessa época. Continua aqui, Bateson e depois Morgan, a continuação aqui falando a continuação da genética, até chegar na genética molecular. Porque é o seguinte, agora falando mais específico de história da biologia. Agora eu fiquei com medo dessas oscilações. Apresentação de slide aqui. Vamos lá. Bateson já tinha falado para vocês, né? Um dos grandes pais da genética mendeliana, foi um dos responsáveis pelo resgate de Mendel, resgate público. Os outros fizeram referência, mas nenhuma outra pessoa fez uma divulgação tão grande de Mendel do que Bateson. Morgan, Prêmio Nobel de 1933, trabalhos sobre drosófilas. Certo? Vou ver o que eu coloquei aqui. Pronto, um bocado de livro aqui dele. Thomas Hunt Morgan, americano. Certo? Vários livros dele, a teoria do gene, evolução e adaptação,
desenvolvimento do ovo de Hans, uma introdução experimental para embriologia experimental, perdão, a herança ligada ao sexo de drosófilas, em Drosófila, a base física da hereditariedade de 1919. Olha, Morgan foi o grande responsável pela teoria cromossômica da herança e um dos pais da genética de populações. Ele trabalhou basicamente com drosófilas. Vou ver o que tem aqui. Aí se fala no biográfico dele, que em 1907 ele teve um encontro com Peterson que influenciou em muito uma virada de carreira dele. Ele começou a trabalhar já com certa idade, não era tão jovem, já começou aqui em 1907 a trabalhar com genética a partir daí, de 1907, certo? A teoria cromossômica teve como precursores Theodore Boveri, trabalhando com Ouriço do Mar em Nápoles, na Itália, e Waldeyer Hartz, Wilhelm von Waldeyer Hartz, que criou a palavra cromossomo. Certo? Os dois trabalhando em conjunto. Ele criou a palavra cromossomo e ele já tinha uma suspeita de que aquelas estruturas que eles descobriram em 1890 fossem responsáveis pela herança. Mas foi só na época deles, foi apenas uma hipótese. Em 1902, Walter Sutton, trabalhou com gafanhotos, e gafanhotos têm cromossomos gigantes. Em 1905, Ned Stevens, com células do bicho da farinha, que a masculinidade das lavas está ligada a um cromossomo Y, observado bem diferente do que ele via nas fêmeas. Que mais? Em 1905, ele estava começando a trabalhar com drosófilas. Que a sala das ficou apelidado no ambiente dele de sala das moscas. O relato que aquilo fedia, o ambiente dele fedia a banana podre, né? Trabalhar com drosófila tem que usar frutas em decomposição, né? Aquele cheiro de banana podre, azedo, cheiro de e nesse trabalho com drosófila, com separação, aquele mesmo tipo de trabalho lá do Mendel, ele descobre uma mosca de olhos brancos e separa, e depois se identifica como mutante, como aquela característica ali, fenotípica, não, não era de nenhuma linhagem parental. Era uma mutação mesmo, uma mudança. Vamos lá. Os caracteres estudados por Mendel eram independentes, mas das drosófilas nem tanto. Por exemplo, de 1910 e 12 ele observou que só machos nasciam com olhos brancos. Esses mutantes só apareciam em machos. A cor preta só estava associada à forma da asa. Então, quem herdava a drosófila, a mosquinha que herdava a cor preta tinha uma característica de asa típica, apareciam juntas. Até que a proposta dele foi o seguinte, que os genes estavam no cromossomo. Na divisão celular, o que acontece? E o cromossomo com os genes, então certos genes estavam no mesmo cromossomo. Certo? Estavam justamente no mesmo cromossomo. E existiria a possibilidade de
um dos genes, certo, dentro do mesmo cromossomo, não aparecer, se desligar. O que ele observou que quanto mais afastado dentro de um cromossomo, que ele especulou e depois demonstrou que sim, quanto mais afastado dentro de um cromossomo, maior a probabilidade. Então, os cromossomos se quebram, é o chamado crossing over. Quanto mais próximo do cromossomo, menor a probabilidade daqueles caracteres aparecerem separados. Olha, para isso ser possível, para ele chegar a essas conclusões, é que a quantidade de drosófilas que eles examinaram foi muito grande, muitas gerações. Isso é uma questão estatística, certo? Porque não era 100% acompanhando certo caractere com outro. Tinha uma pequena percentagem que eles separavam. E essa percentagem era ligeiramente maior, em alguns casos um pouquinho maior que outros, em certos caracteres. Então, é porque eles estavam em lugares separados e mais afastados uns dos outros, é mais fácil de haver a separação. É o crossing over, né? Em 1911, um estudante dele, Alfred Sturtevant, fez o primeiro mapa cromossômico, bastante rudimentar, mas fez. Associou caracteres com o cromossomo e fez a distância relativa. Tal caractere com outro lá praticamente não aparecem separados, quer dizer, estão perto. O outro tem a probabilidade de 1% de aparecer separado. Então, e um outro lá, então não é mais afastado. O outro lá aparece com 0,5%, então está mais afastado. O outro é 0,1%, então mais. O outro é 0, e assim ele fez com distâncias relativas nos cromossômicos. Ele fez o primeiro mapa cromossômico a partir desses resultados estatísticos. Olha que um resultado desgraçado, né? O auge do trabalho dele foi até 1925, quando realmente está estabelecida a teoria cromossômica, certo? Vocês podem ver que é o trabalho tipo como foi o de Mendel, muito minucioso, muito estafante, certo? O está aqui, eu nunca tem hora que eu é isso mesmo. Ele era um estatístico, Fischer, Ronald Eimer Fischer, um estatístico, certo? Que contribui muito para aperfeiçoar esses métodos estatísticos de pesquisa, certo? E ele encaixou bem a matemática com esses estudos, inclusive da seleção natural, certo? Ele criou em 1918 modelos matemáticos estatísticos para fundamentar a continuidade de genes, perdão, descontinuidade de genes e a continuidade da variação fenotípica. Sim, isso é o seguinte. Ele demonstrou matematicamente, certo, que os genes podem ser descontínuos, ter unidades discretas, mas a expressão gênica, a combinação entre eles, porque são tantos, que a expressão deles geraria continuidade. Então, ele fez essa demonstração matemática em 1918, certo? Para explicar o seguinte: se os genes são descontínuos, falando isso de outro modo, por que a altura é contínua? Não seria um gene para pessoa alta, um para estatura média, uma para pessoa baixa? Por que tem essa graduação contínua? Tom de pele, e, entre outras coisas, entre os animais, a gente vê que existe uma variação fenotípica contínua, um espectro contínuo, que não dá para
dividir um, dois, né? Não é algo descontínuo. Por que isso acontece? E aí ele faz a demonstração matemática que isso é possível, que o gene é possível ser algo descontínuo, mas considerando a quantidade deles e como eles podem se combinar entre si, gera uma gradação tão grande que, na prática, ela é contínua, certo? Agora, o Dobzhansky também trabalhava com drosófilas, né? Theodosius Grigorovich Dobzhansky, que ele se naturalizou, acho que ele era ucraniano, se naturalizou americano. Genética do processo evolucionário, eu tenho esse livro dos anos 70, viu? A edição dos anos 70, eu comprei nos anos 80, tem a edição brasileira dele. Sim. Ele foi orientando de Morgan. Nos anos de 1930, ele faz coleta de drosófilas na natureza, certo? Exemplares selvagens, ao invés de ficar apenas no laboratório, né? E, nos anos de 1930, elabora mapas cromossômicos de duas raças selvagens encontradas na mesma região, certo? E viu que se um gene seguia, uma delas seguia a ordem ABC, o outro tinha os mesmos genes, mas tinha lugares diferentes no cromossomo, CBA, e dando raças totalmente diferentes. Em setembro de 1943, duas caixas com populações das duas raças. Uma ele cria na temperatura ambiente, outra na temperatura abaixo da temperatura ambiente. Ou seja, fez uma única variação ambiental, temperatura. O que aconteceu? Gerou duas estirpes estáveis, certo? Ah, sim. Não sei se ficou bem claro para vocês, mas no experimento ele colocou duas caixas diferentes, e a única coisa que foi diferente entre elas é a temperatura. Mas nessas duas caixas tinham indivíduos dessas duas raças selvagens diferentes. Deixou lá para eles se multiplicarem, se reproduzirem entre si. O que aconteceu? Na primeira, com temperatura ambiente, as duas estirpes ficaram estáveis. Manteve-se as duas raças, as duas estirpes dessas drosófilas. Na segunda caixa, aqui na 2, essa estirpe aqui, que tem essa sequência ABC, predominou. Mostrou um exemplo aí de uma seleção natural, né? Bastou variar a temperatura. Significa que na temperatura mais fria, a raça dessa sequência da ABC tinha vantagem adaptativa de sobrevivência. Né? Se isso acontecesse na natureza, caísse a temperatura, haveria o predomínio dessa raça aqui, ABC. E o fenótipo Dobzhansky considera que o fenótipo é o resultado de uma associação complexa entre genótipo, como aquele genótipo interage com o ambiente no crescimento do indivíduo, mais gatilhos que estão presentes no próprio genótipo, mas que pode ser disparado ou não, mais acaso como mutações, alguns eventos ao acaso. Então tem que estar tudo isso que vai gerar o fenótipo. Fenótipo não é só o genótipo e o ambiente, pode haver gatilhos que são eventos fortuitos que não se tem controle e gerar mudanças muito grandes na expressão do genótipo. E acaso também. Então, ou seja, a coisa não é tão simples, né? Peraí.
o papel da variabilidade genética fenotípica contra a eugenia nazista, contra a coletivização soviética e o racismo europeu. Isso é uma coisa que ele criticava muito, certo? Que a gente não ouve falar muito do racismo europeu. Eugenia nazista é o extremo do racismo europeu, mas também teve o fenômeno da coletivização soviética, certo? Que a coletivização soviética também vai contra a variabilidade genética, fenotípica, certo? Porque é uma uniformização fenotípica. Buscava essa uniformização fenotípica. A gente vai ver isso em Lysenko. Ainda vamos ver isso na genética lysenquista, o lysenkoísmo, que aconteceu na União Soviética, que foi uma pseudociência, uma pseudogenética. Certo? Que, em todos os casos, o grande problema é o ter um padrão pré-estabelecido de como é que devem ser os seres, como os seres devem ser. Então, na natureza, o que interessa, o que importa na natureza, isso já observado por ele, já descrito por ele nos anos 1930, é a variabilidade, é a diversidade, é extremamente importante para a sobrevivência de uma espécie. Outro ex-orientando de Morgan, prêmio Nobel de 1946, o Hermann Josef Müller, de família de origem alemã, mas eu acho que ele não era alemão, não. Se não me falha a memória. O que ele fez com as drosófilas? Ao invés de fazer a criação e procurar mutantes acontecerem naturalmente, ele testou possíveis agentes mutagênicos, inclusive radioatividade. Certo? Então, foi o que ele fez. Ele estudou em 1920 efeitos de raio-x em populações de drosófilas. No primeiro experimento dele, matou todas as mosquinhas. No segundo, deixou todas estéreis. Então, também não dava. Ele baixou a dose, não matou, mas deixou todas elas estéreis. Como é que ele poderia fazer experimentos sobre mutação se elas não estavam mais se reproduzindo, né? No terceiro, finalmente, gerou mutantes. Em um único experimento, dezenas de mutantes. Aí se diz que ele passou a noite separando e gritando: achei mais um. Só tinha um vigilante no prédio. É o relato que dizem que, talvez seja o relato do vigilante, depois foi conversando com o povo no outro dia, é que a única pessoa para quem ele podia falar era o vigilante, né? Na hora do entusiasmo que ele estava tendo, quando ele foi achando os mutantes e falando para o cara: olha aqui, achei mais um, achei mais outro, gritando para ele, que estava lá embaixo do prédio. Nenhum único experimento. Foi o primeiro experimento em que se mostrou uma ação mesmo de um agente mutagênico. Certo? Que uma ação, ou seja, mais uma corroboração da ideia que gene é algo material. Tem algo material que pode ser transformado materialmente por ação de uma energia, de uma força como de algo externo como raio-x, uma radiação eletromagnética de alta penetração. Mas raio-x é eletração magnética. É algo material, né? Material energético. Material que eu falo nesse sentido, né? Então, o gene tem que ser uma molécula. Ou tem que estar numa molécula. Foi a primeira grande verificação disso
que é em 1920, 30, não sabiam onde é que estava o gene, o que era. Sabia que se teorizava que ele tinha que existir. Griffith, é, aqui só aqueles experimentos do que eu descrevi aqui. Tipo R de pneumococos, certo? Que a tipo R não virulenta, rato vive, né? A tipo S virulenta, rato morre, tudo bem. Se essa S, que é virulenta, for morta por ação de calor, esse slide, essa figura é portuguesa, ação de calor, ratinho vive. Aí até aí tudo bem. Mas se essa estirpe S morta, essas bactérias mortas, estiverem com ação do calor em contato com a R, que não é virulenta, viva, o que acontece? O rato morre. Ou seja, a virulência, essas bactérias que não eram virulentas, adquirem a partir de algo que sai da bactéria morta para elas e elas passam a ser virulentas. Certo? Então, outra comprovação física, certo? Da materialidade do gene. Do que. Então, a minha referência aqui, essa aqui é uma charge dizendo sobre o seu gato, senhor Schrödinger. Eu tenho boas notícias e más notícias. Piada com o gato Schrödinger, né? Porque Prêmio Nobel de 1933, né? Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, que ele lança um livro, O que é Vida? O aspecto físico da célula viva, nessa época, dos anos 30. E esse livro influenciou um bocado na busca de molécula que é o gene. O gene está em que molécula, no final das contas? Certo? Qual molécula seria o gene? Ele aponta que ela teria que ser contraditória, porque ela tanto é regular quanto irregular. Conter grande quantidade de informações e ser muito compacta. A regularidade porque os genes são estáveis, mas a irregularidade para permitir a variabilidade. Certo? Isso é a proposta dele. Ele já hipotetizou que essa molécula teria que ser muito compacta, e ser capaz de conter informação. O gene em si é informação que está escrita numa molécula. Vamos lá. Avery, perdão, americano, Oswald Theodore Avery, certo? Ele pegou o resultado do Griffith, do britânico, né, que era médico do exército britânico na Primeira Guerra Mundial, justamente trabalhando com tuberculose lá, aquele Griffith. Ele pegou o resultado do Griffith, de 1933, que Griffith não foi muito além daquilo ali, certo? Mas o que Avery fez, em 1940, obteve os mesmos resultados e foi tentar explicar o que é que passa, que raio que está passando da bactéria virulenta morta para a não virulenta viva, que faz com que a bactéria não virulenta se torne virulenta. Então ele fez assim, ele pegou o extrato da bactéria morta e separou, fez separação. Em primeiro lugar, ele removeu e fez a remoção de detritos dos invólucros. A atividade se manteve.
Aqui eu coloquei esse mais ainda positivo. Quer dizer que quando se retira os invólucros da bactéria, faz centrifugação e separação, ou seja, o que passa para a bactéria não virulenta não é invólucro, continua a atividade. Dissolução dos lipídios não é lipídio porque continuam em atividade. Remoção das proteínas, deu positivo de novo. Ele retira as proteínas daquele extrato de bactéria morta, ou seja, o que passa, ele vai descartando. O que gera atividade virulenta não é os invólucros da bactéria, não está no invólucro, não é lipídio, não é proteína, ele ainda mais para reforçar. Ele era um bom experimentador. Ele, para reforçar, ele ainda usa protease, além de remover proteína para qualquer proteína, usa enzimas que hidrolisam proteínas, ainda continua positivo a ação. Aquece a 65 graus Celsius e mais ação de ácidos e continua havendo atividade e vai eliminando aí. Como? O princípio transformador não era o quê? Açúcar, lipídio, proteína. Quando ele, justamente, já se conhecia na época de 1944, né? 1940, perdão, 44 não. 44 foi a publicação, que foi ele começou em 1940, realmente foi um trabalho bem longo. Olha, o princípio transformador não era açúcar, não era lipídio, não era proteína. Quando ele pegou a enzima que degrada DNA, aí ficou negativa a atividade. Luz ultravioleta, também. Análise químicas eletroforese, etc., DNA. Ele, nesse trabalho, ele identifica o DNA como o princípio transformador, ou seja, onde está a informação genética. Então, o trabalho foi publicado em 1944, aqui, certo? Então, é o trabalho que diz que o DNA é a molécula da hereditariedade. Vocês verem que, podem ver que, para chegar lá, sabe por quê também? Nesse período havia muito ceticismo. Olha, já sabia que era cromossomo. Nas células eucariotas, realmente as procariotas não tem, mas tem material, tem ácido nucleico. Isso já era conhecido. Nessa época dele, 1940, já se tinha análises bioquímicas e química orgânica para identificar todos esses compostos e fazer separação. Já se conhecia as enzimas que degradavam proteína, lipídios e DNA, isso já era conhecido. Olha, a grande questão na época aí, no começo dos anos 1940, é que muita gente não acreditava que fosse DNA. Esse pessoal foi pego de surpresa, porque o DNA parece uma molécula muito simples. Já se conhecia, já se sabia que um cromossomo era formado de proteína e DNA. Pensavam que eram proteínas. Muita gente apostava nas proteínas presentes no cromossomo, como os genes, certo? Mas ele demonstra que é o DNA presente no cromossomo que é a molécula que guarda a informação hereditária. É porque o DNA é uma molécula muito simples, aparentemente. Mas depois que foram ver, é simples, mas é variado o suficiente e é muito compacta. Porque é um fio, não é como uma proteína. Pensava que o DNA fosse apenas como sabe, aqueles açúcares usados que são moléculas, formam fibras.
certo? Como dos mucopolissacarídeos, formando aquele tipo que são moléculas estruturais, né? Pensava-se, porque o DNA tem esse formato longo, afilado, que ele fosse apenas estrutural. Fosse apenas estrutural, porque é uma fibra. Depois que foram realmente observar que já tem 4 subunidades diferentes, que é adenina, citosina, guanina e timina, já confere variabilidade, porque a variabilidade é na sequência. Esses nucleotídeos eles não são regulares, eles são irregulares a distribuição deles. Né? 44 publica, vamos lá para a dupla hélice agora. Vamos começar com Maurice Hill Frederick Wilkins, o neozelandês Wilkins. Esse monumento aqui é na cidadezinha no interior da Nova Zelândia, em que ele nasceu. Criado no Reino Unido, a formação dele é em física. Físico formado por Cambridge nos anos 1930, colaborou no projeto Manhattan e, em 1946, depois da Segunda Guerra, ele se torna o diretor da unidade de biofísica recém-criada do King's College de Londres. E trabalhava com difração de raio-x na formação de física dele. Aliás, muitos físicos trabalhavam com difração de raio-x. Com cristalografia e de raio-x. Vamos ver se tem aqui. Certo? Há muitas histórias que se contam aí por atrás do. Que é o seguinte: era uma técnica que estava sendo aperfeiçoada ainda nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Estava se aperfeiçoando e ele foi um pioneiro na investigação do DNA, porque o DNA ele permite formar cristais, ele é uma molécula cristalizável, certo? Então, era um assunto na época, certo? Já se sabia que ele era um material genético, né? Estava ali no DNA. Mas qual é a forma do DNA? Então, o objetivo era elucidar a ultraestrutura do DNA usando cristalografia de raio-x. Transforma o DNA em cristais e atravessa esse cristal, se coloca para ser bombardeado por um feixe de raio-x, certo? Nessa técnica de cristalografia de raio-x, forma-se um padrão, certo? Que é revelado num filme, um padrão de espalhamento do raio-x. E esse padrão é decorrente da forma da molécula. Olha, como é que eu posso explicar para vocês? Imagina que, porque eu não tenho nenhuma figura aqui, mas vocês imaginam, num cristal, as moléculas estão espalhadas entre si, formando uma estrutura definidas. Elas estão regularmente espaçadas entre si. Então, quando o raio-x passa pelo cristal e passa pelas moléculas, o espalhamento é igual, porque elas estão em espaços regulares entre elas e forma um padrão. Quando não tem um cristal, é uma bagunça só. Por que o raio-x? Por causa do comprimento de onda, que tem um comprimento de onda compatível com a distância
entre os átomos nas ligações químicas. E, atualmente, uns anos para cá, né, umas décadas para cá, se usa raio-x de alta energia. Por exemplo, aqui no Brasil tem lá na Unicamp, tem um Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que a maioria dos trabalhos em cristalografia de raio-x é feito lá porque é um raio-x de alta energia, que permite uma resolução muito melhor. Justamente tem um comprimento de onda menor, bem menor. Mas nessa época a resolução era bastante grosseira. E era só mais uma coisa para sugerir como é que era o formato daquela molécula. E vamos continuar aqui, Rosalind Franklin faleceu jovem, câncer de ovário, se eu não me engano. No começo dos anos 1950, ela vai trabalhar no laboratório de Wilkins, e ela que aperfeiçoa muito o método do DNA, né? De se fazer a cristalografia do raio-x do DNA, porque ela que consegue, pela primeira vez, fotos adequadas, fotos dessa cristalografia. Antes dela, não se tinha conseguido nenhuma foto que prestasse, digamos. Era só uma bagunça. Também o problema era na técnica usada de se preparar o cristal de DNA. Ela aperfeiçoou a técnica e se permitiu essa famosa aqui, ó, essa foto aqui, do padrão de difração de raio-x, que já é um padrão compatível a uma hélice, a forma de hélice. Isso aqui esse padrão tem que sofrer depois um tratamento matemático para se chegar a qual é a forma. Então, coordenada de Fourier, se usa métodos matemáticos para chegar a uma forma. Bem que nem Watson e Crick usaram grandes matemáticas, não. Eles usaram muito mais a imaginação deles. Agora, falando dos dois, né? Eles viram, estavam trabalhando na biofísica lá com Max Perutz, orientador inicial deles, que ele foi trabalhar, foi esse aqui, Max Ferdinando Perutz, que foi no laboratório de Perutz. Aqui o modelo da hemoglobina, que ele elucidou. Certo? E do outro lado do Atlântico também estava o Pauling, o Linus Carl Pauling, prêmio Nobel de Química, não, aqui não tem mais, não falei. Prêmio Nobel de Química, pelo diagrama de exclusão de Pauli, e elucidou nessa mesma época. Né? Então, ele estava atrás também da ultraestrutura do DNA e ele trabalhava com difração de raio-x. Então, o Linus Pauling ganhou o prêmio Nobel da Paz também, nos anos 1950, por conta da campanha que ele fazia desarmamentista, na época, no auge da Guerra Fria. Então, ele ganhou o prêmio Nobel de Química, ganhou o prêmio Nobel da Paz. E a grande contribuição que ele deu para a biologia molecular foi na ultraestrutura de proteínas no final dos anos 40. Em 1948, pelos estudos de cristalografia de raio-x, ele determina a alfa-hélice, folha pregada beta, essa é a terminologia dele. Como aqui ele está no modelo de proteína na mão. O modelo de proteína aqui na mão, de alfa-hélice, modelo em esfera, de bola cheia. Então, isso foi em 1948.
após esse trabalho, ele já estava investigando o DNA e chegou a propor uma hélice tripla que publicou em 1953, no comecinho do ano. Eu estou recapitulando isso aqui. Perus, aqui. Em 1959 é a hemoglobina, né? Aquele com o modelo da hemoglobina. Primeiro a mioglobina, depois a hemoglobina. Em baixa resolução, mas ele já determinou onde é que deveriam ser os grupos M, certo? E vamos voltar para cá. Perus, que era o coordenador do laboratório deles, do Watson Crick. E agora tem umas histórias sobre os dois. Eram meio excêntricos. Né? O americano, James D. Watson, aqui, é aquele idoso, mais idoso, e o Crick, Francis Crick, britânico, físico britânico, já faleceu em 2004, enquanto que o Watson ainda não. Os dois magricela alto tagarelas, os dois, quando um conheceu o outro, começaram a trocar ideias. Era daqueles. Né, o Crick mais velho, só que o Crick não estava terminando ainda o doutorado dele em física, era físico, trabalhando com cristalografia de raio-x. E o Watson já tinha terminado o doutorado dele com 24 anos de idade. Não, ele trabalhou. Perdão, ele terminou com 22, por aí, mas ele estava com 24 em 1953. Então, porque ele foi uma criança prodígio, era um menino prodígio. Entrou para a universidade com 14 anos de idade. E os dois tagarelas, dois viajando sempre, falando muito. E agora, de um tempo para cá, eu vou colocar. O Watson fez umas declarações bem. Sei não. Assista, mas não vamos descontextualizar aqui. Assista mesmo. Olha o fato de o cara ser prêmio Nobel, uma área, etc. É porque o Watson ele é geneticista e depois ele, digamos assim, o conhecimento geral dele é meio fraco, certo? Ele tem um conhecimento, uma cultura geral um pouquinho fraca. Mas, olha, conta-se que a grande inspiração deles foi a foto, o resultado de Franklin, de Rosalind Franklin. Realmente ele começaram a ver, porque ela não deu para eles a foto, só mostrou para o Watson, que esboçou para o Crick, e o Crick ele viu que aquilo tem um padrão de hélice. Para gerar aquele padrão tem que ser uma hélice. E foram lá, virando noite, quebraram a cabeça como é que deveria ser. Quebraram a cabeça lá de como é que deveria ser. E eles tiveram dificuldade porque eles não tinham conhecimento de química orgânica. E nesse mesmo ano, no começo de 53, e quando eles estavam quebrando a cabeça, eles fizeram um modelo e depois viram que fizeram assim mesmo, modelo com modelos físicos, né? Usados em química. Aí fizeram uma lá em que as bases nitrogenadas estavam para fora. Aí depois mostraram aquele modelo para Rosalind Franklin e para o Wilkins. Disseram, isso aqui é um absurdo. Olha o que vai acontecer aqui. Aí, a repulsão ali das cargas negativas do grupo fosfato desmorona aí essa molécula. Aí foram quebrando a cabeça. Aí Pauling, em 1953, publica um modelo de
tripla hélice, como eu falei. E eles leem. Um dos dois pegou a revista e disse: Pauling já passou a perna na gente. Ele já publicou. A gente... Aí, quando ele examina direito esse modelo do Pauling, eles veem que Pauling cometeu o mesmo erro deles. Aí, depois de quebrar muito a cabeça, depois de que uma coisa já se sabia na época, é que as proporções de base da adenina e timina eram muito próximas dos organismos que tinham examinado a quantidade de timina e adenina, era quase 1:1. E citosina e guanina também, quase 1:1. Então, isso já sugere que elas se pareiam. Depois pegaram a molécula e viram que haveria a possibilidade de que elas não serem ligadas covalentemente, e sim um pareamento por ponte de hidrogênio. Então, a partir daí, a partir do resultado de fração de raio-x e de conhecimento que tinha na época de química, etc., eles formularam a proposta de modelo deles, que foi publicado em 1953 mesmo, na Nature. Eles ganharam o prêmio Nobel, não tem aqui, né? Eu acho que não tem aqui. Foi de quando o prêmio Nobel deles? Quem ganhou o prêmio Nobel por causa desse trabalho com DNA? Foi o Watson, o Crick e o Wilkins. O problema da Rosalind Franklin é que ela já tinha falecido, acho que foi o prêmio Nobel em 1961, se eu não me engano. 1961. Mas, olha, vocês podem ver o seguinte: o trabalho deles usou praticamente só a imaginação, o conhecimento que se sabia na época não era grande coisa, e tentar imaginar como é que é a molécula do DNA, como é que é. Certo? O trabalho foi puramente teórico, esse trabalho, com base no que se sabia na época, da proporção de adenina e timina, citosina, guanina, com base no conhecimento da época, da difração de raio-x, ou seja, eles mal fizeram grandes consultas bibliográficas, não, nem usaram, nunca fizeram, não fizeram experimento. Qual o grande mérito do modelo deles? Realmente foi a primeira proposta de modelo bem sucedida, porque permitiu desdobramento. O DNA tem esse padrão de dupla hélice, mas não é só isso. É uma coisa mais complexa do que isso. Tem o Z, tem umas variações em relação ao modelo original. Mas o grande mérito deles foi foi um modelo frutífero e permite explicar, estava permitido explicar que a replicação do DNA é simplesmente essa dupla hélice se abrir e se fazer uma cópia de cada pedaço, formando outras duas duplas hélices iguais. Se houver algum erro, é uma mutação, mas permite essa estabilidade da replicação. A partir daí, se teve se conseguiu mostrar o papel do RNA, o RNA mensageiro, até que no final dos anos 50, começo dos anos 60, já se tem estabelecido o dogma central da biologia, que depois é revisado, dogma central, DNA, gene, RNA, os intermediários, como o RNA mensageiro, e que vai ser traduzido em proteína, ou seja, DNA, RNA, proteína. Mas o RNA, a partir de transcriptase reversa, pode ser transformado em DNA. Certo? Então, a base agora da toda a genética molecular a partir desse começo. Agora, se vocês ouvirem, gente, que isso eu já ouvi na televisão, né, e matéria jornalística, não me lembro agora
qual exatamente, mas ele fala literalmente que em 1953 Watson e Crick descobriram o DNA. Tem duas inverdades aí, ou duas falsidades. Eles não descobriram o DNA, digamos assim, nem descobriram o DNA, nem o trabalho dele foi uma descoberta. Você pode ver que esse trabalho não é uma descoberta. O DNA já era bem conhecido, já era conhecido como material genético. Já era. O DNA é determinado como material genético naquele artigo de 1944. E em 1953 eles propõem um modelo explicativo. O que é o trabalho deles em termos científicos? É a proposta de um modelo explicativo da estrutura do DNA. Agora, foi uma proposta bem sucedida porque eles estavam no caminho certo, que teve desdobramentos, foi muito bem sucedida como proposta. Certo? Eu não vou começar mais. Eu estou aqui, não vale a pena começar nada novo agora, tá, pessoal? Vou parar a apresentação, porque não vale a pena estar com coisa nova agora. Ainda está gravando. Se eu começar coisa nova, assunto novo, vai ficar muito quebrado. Falta pouco tempo, mas ainda falta tempo. Eu acho melhor a gente. Já parei a apresentação. Acho melhor a gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Estou interrompendo a gravação.